Olá, somos da Universidade Virtual do Estado de São Paulo. Esta é a apresentação do nosso projeto Integrador 3 para o curso de Engenharia de Produção, cujo título é Análise da Viabilidade de Implementação do Projeto Feiras Sustentáveis na região da Subprefeitura do Butantã. A questão dos resíduos sólidos e de seu impacto nos ciclos naturais do planeta evidencia as consequências do grande volume gerado e de seu descarte inadequado, resultando em poluição, alagamentos e desperdícios de extensas áreas convertidas em aterros sanitários. Os resíduos sólidos urbanos, vulgarmente denominados como lixo urbano, são resultantes da atividade doméstica e comercial dos centros urbanos. A composição varia de população para população, dependendo da situação socioeconômica e das condições e hábitos de vida de cada um. Os resíduos podem ser coletados de forma indiferenciada ou seletiva. Indiferenciada é quando não ocorre nenhum tipo de seleção durante a coleta, ou seletiva quando os resíduos são recolhidos e já separados de acordo com seu tipo e destinação. A classificação de resíduos secos e orgânicos é muito usada nos programas de coleta seletiva por ser facilmente compreendida pela população. Sem uma coleta adequada, os resíduos orgânicos são destinados aos aterros, onde ocupam espaço indevido, além de, em sua decomposição, formarem o chorume e gases de efeito estufa, demandando tratamento e encarecendo a operação. A disposição de resíduos em locais inapropriados, como vias públicas, terrenos baldios, bem como sua disposição em aterros sanitários ou lixões sem nenhuma separação prévia do resíduo seco e úmido, evidencia um modelo linear em que os resíduos são considerados externalidades do processo produtivo. No entanto, o correto remanejo desses materiais representa um modelo circular, uma vez que são inseridos novamente na cadeia produtiva. Os resíduos orgânicos são os que melhor se inserem nesse conceito de ciclo fechado de gestão de resíduos, devido sua biodegradabilidade e assimilação pela natureza, podendo retornar ao solo sob forma de adubo, auxiliando na manutenção de suas propriedades físico-químicas ou na forma de gás para geração de energia. Em se tratando de gestão de resíduos orgânicos, o desafio torna-se ainda maior por conta de sua escala de geração diária. Nas feiras livres é possível se ter uma ideia deste problema. Depois da chamada xepa, milhares de toneladas de frutas, legumes e verduras que poderiam ir para o prato do brasileiro vão para o lixo. Em São Paulo, este número chega a 33 mil toneladas por ano. Além dos alimentos, também há perdas de recursos naturais como água, energia e área agricultável. Os resíduos sólidos orgânicos gerados pelas feiras causam grandes problemas tanto à população quanto ao meio ambiente devido ao desperdício, à falta ou ao mau planejamento e gerenciamento dos mesmos pelos feirantes, consumidores e gestores públicos. Os aterros ainda são o principal destino dos resíduos orgânicos, os quais, na maioria das vezes, não atendem aos padrões ambientais de qualidade. Mesmo assim, são ambientalmente corretos, não representam a melhor solução para esse problema devido à grande quantidade de resíduos gerados. A Política Nacional de Resíduos Sólidos Urbanos, instituída pela Lei 12.305, de 2010, é taxativa na alínea 5 do artigo 36, que determina que o titular dos serviços públicos de limpeza urbana e de manejo de resíduos sólidos deve implantar sistema de compostagem para resíduos sólidos orgânicos e articular com os agentes econômicos e sociais formas de utilização do composto produzido. O programa Feira Limpa, desenvolvido pelo Núcleo Gestor do Departamento de Limpeza Urbana de São Paulo, visa a compostagem da grande quantidade de resíduos orgânicos gerados nas mais de 800 feiras livres semanais da cidade de São Paulo. A iniciativa posiciona 3 sacos de 1 metro cúbico em cores diferentes para os diferentes resíduos gerados numa feira livre, tais como resíduos orgânicos, resíduos inservíveis e resíduos recicláveis secos. Seguindo este aprendizado, o Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos da cidade de São Paulo, revisto em 2014, listou como estratégia para a recuperação de resíduos sólidos orgânicos implantar o programa Feiras Sustentáveis nas 883 feiras livres do município, com prazo para implementação até o final de 2016. No entanto, apenas 5 subprefeituras de São Paulo, num total de 32, implementaram o sistema de coleta seletiva. Sendo assim,
O presente estudo se justifica para que se busquem soluções não apenas para o cumprimento do disposto na legislação brasileira em vigor e no compromisso assumido pelo município de São Paulo quando da elaboração do seu plano de gerenciamento de resíduos, mas também estas soluções possam melhorar a qualidade de vida da população paulistana. Uma breve fundamentação teórica. Cadeia de suprimentos representa um sistema de organizações, pessoas, atividades, informações e recursos envolvidos na atividade de transportar produtos ou serviços dos fornecedores aos clientes e todo o suporte necessário para que tudo isso aconteça. A gestão da cadeia de suprimentos compreende o planejamento de todas essas atividades associadas à logística interna e externa da organização, com a coordenação e colaboração entre todos os parceiros da cadeia. Ela pode ser simples, compreendendo seu negócio, seus clientes e seus fornecedores, e pode ser mais complexa, aglutinando fornecedores de fornecedores, representantes, provedores de serviços terceirizados e intermediários em geral, por exemplo. A globalização está sendo redefinida neste momento em que as tecnologias avançadas deram início a uma quarta revolução industrial numa velocidade sem precedentes. O tema da sessão anual do Fórum Econômico Mundial de 2019, em Davos, na Suíça, foi Globalização 4.0, estabelecer nova estrutura na era da quarta revolução industrial, deixando claro que a globalização entra em uma nova fase. As feiras representam um fenômeno sociocultural e econômico que consiste em aglomerados de pessoas e barracas dispostas na área urbana, onde são comercializados diversos tipos de produtos a preços mais baixos. É ainda um dos poucos espaços existentes onde há contato direto com a comunidade. No Brasil, as feiras existem desde o tempo da colonização, evento social que promoveu o desenvolvimento da economia interna do país. Atualmente, é muito comum nas cidades brasileiras as feiras serem realizadas uma vez por semana em locais pré-determinados. Na cidade de São Paulo, elas existem tradicionalmente desde meados do século XVII. Em 1915, foram contabilizadas 7 feiras e atualmente são cerca de 871 que acontecem todos os dias pela cidade, exceto as segundas-feiras. No final de novembro de 2015, começou a funcionar no bairro da Lapa, em São Paulo, o projeto piloto Feiras e Jardins Sustentáveis. Depois de uma pesquisa sobre métodos adequados de compostagem, de um mapeamento de locais de coleta de material orgânico, com o estudo de rotas de transporte e horários e a criação de uma logística de operação, foi instalado um pátio para tratar restos de 26 feiras livres da região. A metodologia do projeto consiste em recolher restos de frutas, legumes e verduras no final das feiras participantes. Todo esse material é verificado no ato da coleta, junto com os feirantes, para evitar mistura com plástico ou outros tipos de resíduos não adequados, como peixes e carnes, por exemplo. Quando chegam ao pátio, os resíduos das feiras são depositados em leiras, feitas de camadas de restos de poda de jardim e cobertas de palha. Depois de maturado, o composto está pronto para uso e plantio. Esse processo é chamado compostagem termofílica em leiras estáticas de aeração natural e é conhecido também como o método UFSC, por ter sido adotado para a reciclagem das sobras orgânicas na Universidade Federal de Santa Catarina, em um projeto liderado pelo agrônomo e professor Paul Richard Miller. O método foi escolhido por demandar pouco investimento em infraestrutura, não causar odor e por combinar os restos de verduras, frutas e legumes aos compostos de carbono presentes em palhas, folhas secas e lascas de madeira, facilmente obtidos em jardins e parques, criando um ambiente adequado para bactérias e fungos degradarem o material em poucos meses. Depois que a leira já recebeu resíduos suficientes para chegar na altura que permita ainda o manuseio, ela é deixada em repouso por 90 dias. Nesse período, a temperatura interna chega aos 65 graus. Depois disso, o material é retirado, peneirado e descansa por mais 30 dias antes de ser ensacado e distribuído. Esse projeto foi elaborado pelo Setor de Resíduos Sólidos Orgânicos da Anlurb, empresa de limpeza pública da cidade, coordenado pelo engenheiro agrônomo Antônio Storel, em parceria com a empresa Inova, concessionária responsável pelos serviços de limpeza da área noroeste da cidade, que inclui a subprefeitura da Lapa, e com o Centro de Estudos e Promoção da Agricultura de Grupo, a CEPAGRO.
O presente trabalho traz em si uma proposta baseada na estatística descritiva, onde são utilizados métodos para a coleta, organização, apresentação, análise e interpretação dos dados, e da estatística inferencial ou indutiva, em que as informações sobre uma população são estimadas por meio de uma amostra. A motivação para tal se deve diante da pouca informação disponível nas bases de dados dos sites das subprefeituras de São Paulo. Algumas questões foram levantadas com o intuito de nos nortear diante do tema. A proposta já é aplicada na região? Se sim, como funciona? Como é o nome do projeto? Quantas feiras existem na região? Quanto de resíduos elas produzem? Existe conscientização por parte dos feirantes acerca do assunto? Existe em São Paulo algum projeto nesse sentido? Onde e como funciona? Existe alguma pretensão por parte dos governantes em implementar um projeto desse tipo na região? Com relação ao local para a disposição desses resíduos, já existe algum espaço disponível? Quais recursos devem ser necessários para a implementação de tal projeto? Propomos um roteiro para o planejamento da pesquisa, cujo objetivo é analisar a viabilidade da implementação do projeto Feiras Sustentáveis, levando em consideração que o produto final, o composto gerado no processo da compostagem, venha a se tornar parte de uma cadeia de suprimentos. A proposta de pesquisa se divide em 2 momentos: mensurar o quanto de resíduos é produzido pelas 34 feiras livres que acontecem na região do Butantã. A segunda etapa da proposta consiste em determinar a área necessária para receber e tratar os resíduos orgânicos. Uma outra proposta de estudo estatístico dentro da temática deste trabalho é avaliar as propriedades do composto gerado. Para isso, mais uma vez a sugestão é o Pátio da Lapa. Além de análises físico-químicas, uma pesquisa de opinião poderá ser elaborada junto aos usuários do composto. As ferramentas da estatística proporcionam meios para que se possa avaliar a viabilidade da implementação dos pátios de compostagem de resíduos orgânicos nas feiras livres de São Paulo, em especial na subprefeitura do Butantã. Com tais resultados, pretendemos promover a melhoria contínua do projeto como forma de agregar valores ao processo de compostagem dos resíduos orgânicos a partir de métricas que possibilitem um melhor entendimento do assunto em questão. Atualmente, a preocupação com o meio ambiente e o desperdício de alimentos são tópicos tratados com grande importância não apenas no Brasil, mas em todo o mundo. Contudo, a falta de informação da população, desde produtores até consumidores, causa um grande impacto em questões ambientais, sociais e econômicas. De acordo com um questionamento simples realizado em 2 feiras na subprefeitura do Butantã, a fim de verificar o conhecimento e interesse referente a projetos que são objetos desse estudo, chegou-se à conclusão que, na região do Butantã, exclusivamente não existe nenhum programa voltado completamente para a reciclagem e reuso de restos orgânicos nas feiras livres da região. Os feirantes não possuem conhecimento de nenhum programa referente à utilização dos restos orgânicos gerados a partir da atividade na região do Butantã. Existe sim interesse sobre a questão, tendo ciência de que uma grande quantidade de resíduos é gerada pela atividade do feirante todos os dias. Os programas citados pela subprefeitura referentes à reciclagem e o reuso do material, os ecopontos, não cobrem o escopo dos resíduos gerados pelas feiras livres. Como considerações finais, com o presente estudo, pretendemos gerar conhecimento por meio dos dados fornecidos pelas tecnologias de informação no intuito de guiar a implementação do projeto na subprefeitura do Butantã. A ideia principal é propor mecanismos de remanejo de resíduos orgânicos das feiras de forma eficiente e eficaz. Por meio das informações levantadas, pretendemos avaliar a logística do processo de recolhimento, disposição, tratamento dos resíduos e a distribuição do composto gerado. O desenvolvimento de insumos a partir de resíduos oriundos de feiras tem respaldo nos princípios de sustentabilidade, visando diminuir a demanda nos aterros da cidade e, consequentemente, minimizar os custos com o processo. Além disso, o composto orgânico é mais indicado que o adubo artificial por ser e ter um processo mais natural. Com ele, o solo fica mais enriquecido, assim sendo, aumenta a resistência das plantas às doenças, pragas e aos climas adversos, além de aumentar também a capacidade do solo em armazenar água. Como perspectiva futura, pretendemos aplicar a proposta desenvolvida nesse trabalho, juntamente com a participação dos órgãos governamentais e da comunidade, nos processos de gerenciamento dos resíduos, a fim de que a Política Nacional de Resíduos Sólidos seja implementada em toda a capital paulista.
Muito obrigado pela atenção de vocês e até mais.